Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa que é a causa do Evangelho. Todos nós estamos reunindo os nossos esforços, cada um dentro do seu dom, dentro do seu ministério, dentro da sua área de atuação, mas o Espírito Santo está movendo os nossos corações para a necessidade da hora que nós estamos vivendo. Somente o Espírito Santo pode dizer aos nossos corações qual é a necessidade desta hora e só Ele pode nos inspirar para que a gente possa operar a palavra prometida para este dia. Deus, a Bíblia fala que é Ele quem opera o querer e o realizar. E nós temos aprendido com o profeta que um dom é saber sair da frente para que Deus possa operar através de nossas vidas. Por isso Ele nos ensinou a oração, aonde nós dizemos assim: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Nós, como o povo eleito, como a verdadeira igreja, como a senhora eleita, nós temos a nossa vida predestinada por Deus e tudo que acontece em nossa vida contribui para o nosso bem, contribui para o plano predestinado de Deus, para o plano que Deus tem para as nossas vidas. Então nós nascemos de acordo com a promessa, de acordo com os planos de Deus, nascemos na estação apropriada e na posição geográfica que Deus quis que cada um de nós nascêramos. Então, veja, foram 7 igrejas, para cada igreja houve um mensageiro e o povo, os eleitos do seu dia se juntaram ao redor da mensagem para aquela hora. Nós não estamos mais numa era de Lutero. A era de Lutero não funcionaria hoje, a mensagem de Lutero, melhor dizendo. Tampouco a mensagem de John Wesley, ela não funcionaria mais hoje. Tampouco a mensagem pentecostal, ela já é uma mensagem passada, já está organizada e já foi classificada como Laodiceia, e Jesus foi colocado para fora da era da Laodiceia. Nós estamos hoje na era da noiva, lá no topo da pirâmide. Essa é a era da pedra angular, é simbolizado na Bíblia pela mente de Cristo. Então o profeta pregou uma mensagem intitulada Quem dizeis ser este? Isso está em São Mateus capítulo 21, verso 10 e 11. Dentro dessa mensagem, ele coloca uma experiência muito importante para entendermos a hora que nós estamos vivendo. 1964, ele estava caçando com alguns irmãos e de repente desceu do céu um redemoinho. Veja, isso era Deus, cortando a copa das árvores, cortando as pedras numa formação de pirâmide, e Deus lhe disse: tome uma pedra e jogue ela para o ar. Logo em seguida ele disse: o julgamento já começou sobre a terra. Para que a gente possa entender a hora que a gente está vivendo, a gente tem que conhecer as escrituras para essa hora. Então, o anjo da 7ª era é o mesmo anjo do 7º selo e é o mesmo anjo da 7ª taça. Esse é Cristo através do vaso de barro, através do mensageiro que Deus escolheu para esta hora que nós estamos vivendo. Uma vez que você entenda isso, você vai saber a hora, vai saber o dia, vai saber que tipo de escritura está se cumprindo nesta hora. Temos pregado, ou temos conversado, nos últimos programas, vamos assim dizer, sobre os sinais que Deus deu a Moisés. Veja, 2 sinais que tinham vozes, e o terceiro sinal era um sinal de julgamento, quando ele transformou a água do Nilo em sangue. Então Deus também deu para o profeta de Malaquias 4, 3 sinais. 2 deles tinham a ver com a sua comissão. A primeira etapa, a segunda etapa. Primeira etapa, doenças e aflições. Segunda etapa, os segredos do coração. Mas o terceiro sinal, veja, era um sinal de julgamento sobre a terra. Porque a mensagem de Malaquias 4, essa mensagem viria momentos antes de Deus destruir a terra, a exemplo daquela vinda do anjo que apareceu para Abraão, que Abraão chamou de Deus, e ele o adorou. Veja, momentos antes de Sodoma ser queimada. Não há mais mensagens, não há mais profetas, nada mais. Apenas agora
a chamada dos judeus, através de Moisés e Elias, Apocalipse 11, e logo em seguida o Armagedon e a terra inteira queimada. Então, tomando a nossa Bíblia, tendo em mente essa pergunta, quem dizeis ser este? É uma grande pergunta e muito importante para esta hora a respeito da mensagem do tempo do fim. Primeiro quero ler Apocalipse 16, verso 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, note isso, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Veja, esse terremoto aconteceu em 1964, e eu já vou ler na mensagem Quem dizeis ser esses, o que o profeta fala sobre esse terremoto. Veja, agora, seguindo o capítulo 17, para nós entendermos quem é este anjo que derramou a sua taça no ar e disse, está feito, você vai compreender quem é esse anjo se você entender quem é o anjo de Apocalipse 17. Quem dizeis ser este? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Então veja, quem está falando aqui, quem vai ser revelado é o anjo que tinha as taças. E falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Veja, João, que está escrevendo o livro de Apocalipse, ele está sendo instruído por um anjo. Esse anjo é um profeta, Apocalipse capítulo 22. João quis adorá-lo. O anjo disse, não, eu sou um dos conservos teus, sou um dos profetas, adoro a Deus. Então nós sabemos que João estava sendo instruído por um profeta. E esse é o mesmo anjo que abriu o mistério de Apocalipse 17, e todos nós sabemos que quem abriu o mistério do livro de Apocalipse, quem mostrou a grande Babilônia para nós, foi o 7º anjo, o anjo da era de Laodiceia, que é o mesmo anjo do 7º selo, que é o mesmo anjo da 7ª taça. Então, em Mateus capítulo 21, verso 10 e 11, de onde o profeta tira essa inspiração para pregar a mensagem, quem dizeis ser este? Podemos ter diferentes opiniões a respeito do ministério do irmão Branham, mas o eleito, o predestinado, para o qual esses mistérios não seriam escondidos, porque Jesus disse, graças te dou, ó Pai, que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então a verdadeira igreja receberia a luz desses misteriosos 7 trovões, que são as 7 vozes, que é Deus mesmo falando através do seu mensageiro. O mensageiro é só um vaso de barro, mas dentro dele está a voz de Deus. Então é Deus revelando sua palavra para o seu povo, porque foram 7 mensageiros, foram 7 vozes. Todas as 7 mensagens era Deus falando com o povo. Essa é a grande revelação. A voz por trás, veja, a voz por trás da pele humana, por trás da carne, por trás do vaso escolhido. É isso que precisamos receber nessa hora. Quem dizeis ser este? Quem foi que abriu os mistérios de Apocalipse? Não foi um homem, foi Deus, o Cordeiro, que através do 7º anjo abriu esse mistério para nós, ou esses mistérios para nós. Então veja, versículo 10, capítulo 21, Mateus. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, o Branham pregando essa mensagem, quem dizeis ser este? Falando dessa experiência que ele teve em 1964, quando ele jogou a pedra para o ar, e essa experiência, para ser uma experiência escriturística, tem que se enquadrar com a Bíblia, e só há um lugar que se encaixa, em Apocalipse 16, a 7ª taça, porque logo em seguida houve um grande terremoto, e diz os cientistas,
aquele foi o início de todos os demais terremotos do tempo do fim, inclusive ele chegará até Jerusalém. Vem vindo, e vem suando, e vem tremendo, e ele vai dividir a cidade santa em duas partes. Isso vai chegar até lá. Veja, temos a falha de San Andrés. Veja, a terra inteira está tremendo. Há um pedaço enorme da costa americana que vai afundar para dentro do mar. Haverá um grande terremoto que sacudirá a terra inteira. Veja, isso tudo se precipitou, ou principiou, melhor dizendo, quando o profeta tomou aquela pedra e jogou ao ar. Veja o que ele diz sobre essa experiência na mensagem Quem Dizeis Ser Este? É uma grande pergunta para nós. Essa é uma noite de Páscoa, melhor, é uma sexta-feira da paixão, é a semana da Páscoa. E veja, é o tempo em que cada casa deve ter o sinal na porta, porque só estará seguro aqueles que tiverem o sinal de Deus. Essa é a profecia para esta hora, quando essas pragas não poderão atingir o verdadeiro eleito. Então veja, nós estamos em meio a um julgamento, temos os vulcões explodindo, os terremotos, temos Sodoma e Gomorra, temos a corrupção, a decadência moral, a família está degenerada e agora estamos vivendo uma praga apocalíptica que atingiu a terra inteira. E isso só vai piorar e cada vez será mais grave, porque veja, a mulher, quando está para dar à luz, o médico sabe pelos livros, à medida que os espaços diminuem entre os espasmos, as contrações, veja, ele sabe exatamente o momento em que a bolsa vai arrebentar e logo em seguida o bebê vai assumir a sua posição para sair de dentro do ventre, para que ela possa dar à luz. Então, a terra inteira está gemendo, nós sabemos, tudo está podre, corrupção por toda parte, inclusive dentro da igreja. Que hora estamos vivendo? 156. Observe o que tem acontecido. Caminhando, não apenas sozinho, homens em sua companhia. Mamãe estava caçando com alguns amigos. Ver um agrupamento de anjos vir dos céus, sacudir a terra inteira, simplesmente de pé ali. 7 anjos. Veja. E os jornais escreveram sobre isso. Quando foi predito, meses e meses antes que acontecesse, ele ali de pé e disse, o tempo está à mão. Volta, abre os 7 selos de mistérios que têm estado ocultos ao longo de todas as reformas e coisas tais, anuncia-o, então vir pregando a semente da serpente e todas essas coisas dessa maneira. E o que o clero faz? Ao invés de dizer, então abre aspas, ora, Lutero disse isso ou tal coisa, eles nunca verão isso, está vendo? Mas que privilégio é para nós que cremos caminhar na presença de Deus cada dia. Isso foi a abertura dos selos, quando o anjo forte colocou um pé sobre o mar e sobre a terra e disse, o tempo acabou. E para vindicar o ministério do Mombrana, os 2 primeiros sinais tinham a ver com o seu ofício, mas o terceiro sinal, quando essa pedra é lançada para o ar, foi um sinal de julgamento. E o que vindicou o profeta foi que agora nós estamos exatamente debaixo das pragas de Apocalipse, tal como ele disse. Terremotos, epidemias, guerras bacteriológicas e assim por diante. Porque tinha que haver o terceiro sinal, o sinal de julgamento. E a terra inteira está debaixo do julgamento. Ó irmão, abra seus olhos, que Deus possa te ajudar. Quem dizeis ser este? Então veja, 158. No dia anterior, apanhei uma rocha e a lancei no ar. Veja, o anjo da 7ª taça. E disse, assim diz o Senhor, a hora está aqui, os juízos começarão na terra. Veja, ele está pregando em 27 de dezembro de 1964, terremotos e tudo mais estarão ocorrendo, e a costa oeste inteira será sacudida, e assim por diante. Olhem quão perfeito, dia após dia, tudo exatamente da maneira como ele disse. Como podemos nós recusar isso, irmãos? Mantenhamos nossa fé voltada para ele. Eles dizem, quem é este? Nós sabemos quem é. É Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. E a coluna de fogo, no tempo de Moisés, olhem o que isso fez. Tipificou a coluna de fogo hoje, isto sempre, porque eles não creram que Jesus era a palavra? Eles tinham a interpretação e o entendimento errados, exatamente como Eva fez, assim fazem eles agora. A pergunta fica no ar, quem dizeis ser este?
Quem é o anjo da sétima era, do sétimo selo, da sétima taça? A resposta é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aplique o sinal. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.